Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar que sim, é possível enriquecer na bolsa no médio e longo prazo, mesmo sem investir muito dinheiro. Vou te mostrar alguns pontos que muitas pessoas não enxergam na hora de investir em empresas. E você que deseja aprender a investir em ações, selecionar boas empresas, identificar oportunidades, saber quando comprar uma ação que esteja atrativa, aproveitando alguma assimetria, está disponível o meu treinamento. Para você que quer ter uma boa rentabilidade, acelerar o seu processo, principalmente você que investe pouco e vai investir por bastante tempo. É necessário investir de forma certa para potencializar os seus resultados e alcançar a liberdade financeira de forma mais rápida. Então tem diversas aulas nesse treinamento. São aulas que vai te ajudar a você identificar oportunidades, identificar o lucro, o dividendo projetado, o preço teto e diversas outras análises bem úteis. Além disso, você terá acesso a uma planilha de preço teto, um checklist para encontrar assimetrias ou oportunidades, um formulário para enviar sua carteira e ser analisado em vídeo, um formulário para mandar sugestão de novas aulas e um link para participar no grupo do WhatsApp para trocar informações sobre o dia a dia da bolsa. Então já aproveita, garanta sua vaga com acesso vitalício antes que tenha reajuste nos preços. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. O primeiro ponto é que muitas pessoas pegam simplesmente o gráfico aqui no Google e olham a cotação e vê que as empresas quase não se valorizaram, mas não é bem assim, é totalmente distorcido. O Banco do Brasil teve alguns desdobramentos que contribuíram com isso também. Por exemplo, agora em 2024, que foi de 2 para 1, ou seja, duplicou suas ações. Teve em 2007 também de 3 para 1. Então, ao longo do tempo, vão acontecendo desdobramentos e vai alterando a cotação. Mas por que acontece isso? Se pegarmos lá em 2004, por exemplo, 20 anos atrás, qual foi o resultado do Banco do Brasil? Lá naquela época, o Banco do Brasil tinha um patrimônio líquido de somente 14 bilhões. Então, realmente, ele teve um baita crescimento, isso que ele já era um dos maiores bancos aqui do Brasil. E naquela época também já tinha um alto CAGR de crescimento. E olha que curioso, naquela época o free float do Banco do Brasil era 6,8%, então aumentou bastante também de acordo com as novas regras aqui da B3. Outro ponto é que também teve alguns anos que o Banco do Brasil naquela época deu um baita rendimento, como por exemplo 35% num único ano. Aqui vem a charada, por exemplo, em 2004 o banco teve um lucro de 3 bilhões, em 2003 2,3 bilhões. Um crescimento de 27% de um ano para o outro. Teve um lucro por ação de 3,78, mas como que hoje o lucro por ação é bem parecido? Acontece que os desdobramentos acabam afetando o lucro por ação e acaba distorcendo. Inclusive naquela época o retorno sobre o patrimônio, famoso ROI, também beirava os 22, 23%, parecido do que está hoje. Então vamos fazer uma conta simples. Hoje o Banco do Brasil, a nossa previsão é 38 bilhões de lucro, dividido por 3,24 bilhões que ele lucrou lá em 2004. Então ele teve um crescimento de 12,5 vezes em questão de 20 anos. Multiplicando por 100, daria 1.256%. E 1.256% com a rentabilidade anual composta equivale a uma taxa de 13,9% de CAGR. Então, o Banco do Brasil cresceu provavelmente acima da inflação em todo esse período. Então, mesmo que você retirasse os seus dividendos para viver ou alguma outra finalidade, no longo prazo, o seu lucro e o seu dividendo cresceu pelo menos igual ou acima da inflação. Agora, pegando outra empresa totalmente diferente para mostrar que não é coincidência, pegando a Vale, por exemplo, que é muito cíclica. Lá em 2004, ela teve um lucro de 6,4 bilhões de reais. Como é uma empresa muito cíclica, ela acaba alterando bastante para 2003, 2005, mas comparando agora com 2024, em que o lucro está beirando os 50 bilhões, é um crescimento de quase 10 vezes. E comparando com 2021, pegando um ponto fora da curva, em que o lucro era 121 bilhões, temos um crescimento de 18,8 vezes o seu lucro, ou 1.880% comparado a 2021, que foi o seu recorde. Ou seja, 1.880% equivale a um crescimento anual de 16%. Por isso que eu falo que as empresas têm capacidade de te enriquecer no longo prazo.
Diferente dos fundos imobiliários, as empresas têm capacidade de adquirir dívidas para se alavancar, podem reduzir o seu payout conforme as dívidas, conforme a situação. O seu lucro acaba crescendo das suas atividades operacionais, que podem ter aumento na demanda, aumento na produção, modernidade tecnológica e por aí vai indo. Então a cotação cresce junto com o seu lucro e patrimônio, porque o patrimônio cresce também com um lucro reinvestido que vira investimento e por aí vai indo. Então as ações te blindam contra a inflação no longo prazo. Se pegarmos a cotação real exatamente há 20 anos atrás do Banco do Brasil, 25/10/2004, era por volta de 1,34 a sua média. Então hoje, que está mais ou menos 26,50 dividido por 1,34, 19 vezes de crescimento, fora, claro, todos os dividendos recebidos nesse período. Então certamente quem investiu enriqueceu em todo esse tempo. Claro que a consistência não é um único aporte. Tem que reinvestir os dividendos e comprar também quando está barato. Por exemplo, eu fiz uma simulação, a pessoa que investiu R$1.000 de aporte inicial, que equivale a 3,8 vezes um salário mínimo daquela época, que era R$260. Então esse era o salário mínimo daquela época. Por que eu vou fixar em salários mínimos a simulação? Porque, como são 20 anos de simulação de setembro de 2004 a 2024, com R$260, não vai ter reajuste no aporte. O ideal é, se você aporta um salário mínimo em 2004, aporte um salário mínimo em 2005 e teve reajuste, 2006, 2007, 2008 e assim por diante, até chegar hoje que o salário mínimo é 1.412. Então vamos pegar o resultado dessa simulação, vamos dividir pelo salário mínimo daquela época e multiplicar pelo valor do salário de hoje. Chegamos no valor atualizado se você tivesse corrigido seu aporte todos os anos. Então, ou seja, investindo 100% em Banco do Brasil, que já era um banco grande e teoricamente uma ação muito segura, você tem hoje R$306 mil acumulados. O que saiu do seu bolso foi 63.660. Mas isso, claro, sem corrigir o aporte. Naquela época, R$260 equivale a um salário mínimo, hoje acaba equivalendo a um pouco mais de 15 a 20% do salário mínimo. Então, pegando 306.852, dividindo por 260, são 1.180 salários mínimos, multiplicado por 1.412. Se a pessoa tivesse corrigido seus aportes, mais ou menos hoje teria 1.666.000 em apenas 20 anos. Se formos dividir esse patrimônio por mais ou menos 26,50, que é a cotação do Banco do Brasil, daria 62.884 ações. Multiplicado por um dividendo mais ou menos esperado de 3,01 para o ano exercício, R$189 mil de dividendos. Tire 10% de imposto, caso preferir, porque tem alguns pagamentos que são juros sobre capital próprio, alguns são dividendos que não são tributados, porque já pagou imposto de renda e contribuição social. Então chegaríamos em R$170 mil de dividendos recebidos, dividido por 12 meses, R$14 mil por mês. Se você quer ser mais conservador ainda, respeitando a tese da taxa segura da retirada, você pega o seu patrimônio, multiplica por 4%. É a renda mensal utilizável sem perder o poder de compra para a inflação e continuar crescendo o patrimônio. Dividido por 12, uma renda mensal vitalícia e crescente todos os anos de 5,5%. Claro que você não vai ter uma única ação na sua carteira, porque pode acontecer isto. O Banco do Brasil pode acontecer alguma crise, algum escândalo ou algum ciclo de mercado que acabe caindo. Ou seja, se você tiver, por exemplo, 10 ações de 5 setores descorrelacionados, a sua média de dividendos anual permanece sólida, por mais que um setor está em baixa, o outro está em alta. Então você consegue te blindar contanto que tenha setores descorrelacionados. E agora, para te mostrar também com o Banco Itaú, por exemplo, pegando o ano exercício de 2008, porque foi quando ele forneceu os dados, o seu lucro líquido foi 7,8 bilhões de reais. Hoje temos um lucro líquido projetado para 40 bilhões, é muito possível e já é o esperado pelo mercado. Então, dividido por 7,8 bilhões, tivemos um crescimento de 5,12%, multiplicado por 100, 512% de crescimento. Como estamos falando de 2008, então no caso são 16 anos. Ou seja, o Itaú teve um crescimento de lucros nesse período de praticamente 12%, também bem próximo do Banco do Brasil, provavelmente acima da inflação nesse período, então acabou te blindando também. Isso que nem pegamos um ponto fora da curva, uma small cap, que acabou crescendo 1.000, 2, 3, 4, 5.000% o seu lucro.
Agora imagine uma carteira bem diversificada, comprando ativos quando tem desconto, abaixo das suas médias, com boas perspectivas. Ativos bons que geram lucros são empresas sólidas com alto potencial. Isso tudo é potencializado quando você compra em momentos certos e momentos que têm atratividade. Essa simulação considera que você teria comprado a qualquer preço. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.